Então esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, os sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, Sim. consegue se unir e pela sua cadência produzir a música do amor. Sim. Isto já mais ou menos dá um ponto para o nego pegar para começar a desmembrar a encarnação, causa e efeito. Resumindo o que o senhor falou, Tô ouvindo. fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Entendi. Viu, meu jefe? Sim, e justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom, o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. A evolução, se falar numa palavra mais simples, é livrar-se de todas as coisas que distinguem você unitariamente e apoiar-se de uma forma legítima em tudo que você apenas é, autenticamente. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Salve, Jeff. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Jeff? É uma Você vai satisfação. poder ter mais um dedo de pó já com feio. Que maravilha. E nós dois já não chamamos viciado, né, Jeff? Nem um pouco. Nem um pouquinho. Ai, à vontade, meu neto. Graças a Deus. Ô, Pai Benedito, como é que foi essa sua semana? Olha, Jeff, se eu vai calcular a semana como o tempo dos fios aqui na Terra, é muito como se diz na Terra, trabalho em de fio. Graças a Deus. É como o nego velho vive conscientemente várias realidades dentro deste universo, com tempos perante estas realidades coletivas que sustentam, dão subsídios, dão essência psíquica para elas assim continuar a se expandirem. O nego diz que não para, viu, filho? Numa palavra mais simples, em algumas dimensões, é muito mais rápido as coisas. Tem vez que o nego vai em alguma dimensão que nessa dimensão, lá onde o nego está, é um dia. Aqui equivale a quase 14 anos. Eita. Entende, meu Jeff? Nossa. O nego está sendo sincero para a avó e Michel. Entende, meu Jeff? Sim. Quando o nego diz dimensão, são dimensões em outros multiversos. Outro universo, lá o nego pode falar para ficar mais simples. Isso não demonstra grandeza espiritual. Isto só mostra que o nego velho Benedito que vos fala é um pinhãozinho de Cristo cósmico. Apenas isso. Eu sou um peão, viu, meu filho? Uma orelha checa, obreiro do Senhor. Ô, Pai Benedito. Orelha checa é um ditado popular aos filhos queridos que trabalham muito braçalmente no sol. Nossa. E checa as orelhas, né, filho? Entendi. Eu tá falando isso com muito carinho e respeito. Muito apreço também por todos os filhos que assim trabalham dessa forma. À vontade, meu Jafaio. Vamos continuar de onde a gente parou? Você parou, eu não, pai. Você é folgado? Eu sentei aqui no banquinho e fiquei aqui esperando.
A vontade é já. Uhum. Olha lá, a gente parou na reencarnação. Falamos da existência de Deus, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da reencarnação. Então vamos começar, são 9 itens, vamos começar no quinto hoje. Comunicabilidade dos espíritos. Pois não, Jeff. Então talvez... O pode nos ajudar, Michel. Talvez seja importante falarmos da mediunidade nessa transição e a importância dela para a nova era. Meu feio, à vista deste nego vaio enguinhonhante, nego vai tentar encurtar, ser mais direto possível. Tá. Então isto só é reflexo da minha limitada pessoa. Para poder me fazer, no mínimo, entendível aos entendimentos, a atenção dos filhos que escutam porventura posto ler as paiavas deste velho descrita ou transcrita. Viu, meu filho? Opa! No início da humanidade, ou melhor, já no início da humanidade, não tinha, meus filhos, algumas malhas vibráteis que intervalam os corpos inferiores. Uma dessas malhas vibráteis é a tela atômica búdica. Esta tela atômica búdica foi criada por mentes treinadas e inspiradas natamente no amar incondicional. Criadas porque o ser humano, na época já dos lemurianos, ao começo da era do Jatran, através do infeliz e da infelicidade, maneira e forma e modos de levarem as energias e manipularem as mesmas forças de energias da Mãe Natureza, pelo poder nato das suas mentes e das suas potências psíquicas. Está ouvindo, meu filho? Uhum. Isto é mediunidade. Mas esta malha foi criada nesta época em si como um freio para travar, numa palavra mais rústica e bruta, então peço perdão por estar colocando-a, estes seres viventes deste tempo. Os lemurianos, já beirando a extinção, se eu posso dizer assim, deste povo, desta raça, aos remanescentes, ao início da raça atlântica. Antes, as dimensões, como ainda é, intercaladas, entrecruzadas, a diferença é que pelo psiquismo humano viviam-se todos unidos. Os seres elementais da Mãe Natureza, com seres de outros multiversos e os portais escancarados, qualquer criança e qualquer ser poderia ver, falar e conviver em legítima unidade e, ao mesmo tempo, em expressão autêntica de si, uno, perante o todo que se compraz com tudo em tal dimensão. No caso, a terceira, a quarta e até mesmo a quinta se entrecruzavam visivelmente a qualquer ser lemuriano. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Ao ponto do nego velho dizer que as cidadelas lemures, principalmente no seu apogeu, perante a força psíquica dos seres viventes, aonde começou
realmente a manipulação genéticas do DNA e do RNA nos terrícolas natos, Sheolá, apóstolo de Gerashim, por seres provindos de Sirium, Orion e vários outros multiversos desconhecidos à mente humana. Está ouvindo, meu filho? Seres que os seus corpos, mesmo vibrando em outra escala, similarmente comparavam-se ou comparam-se rusticamente ao corpo astral dos filhos terrícolas natos, ou dos filhos terrícolas até então, mas que os mesmos, pela força da mente e com os elementos já existentes no tempo do apogeu da Lemúria, no planeta Terra, manipulavam elementos da terceira dimensão e da força da mãe natureza para haver a materialização e a contenção, a densificação dos seus corpos, para assim haver o convívio, alguns como deuses, outros como anjos, outros como seres das estrelas. Salve, meu filho! Salve, Benedito! Você pediu o início, o Nico está achando o máximo possível, tá bom assim, meu filho? Sim, tá Hoje ótimo. o médico corrige aí, picota a palavra do Nico. Possível. Então, meu filho, Ah, quando isto estava em legítima ocorrência, começou, não os terrícolas natos em si, mas seres que já estavam sob a órbita do planeta Terra antes até mesmo de surgir o primeiro lemuriano. Seres provindos não de Capela, nem muito menos da estrela de Cão. Está ouvindo, meu filho? sim. Mas seres de outros multiversos, com uma intelectualidade tremenda, mas com uma inteligência emocional horrenda. E isto tendo em vista o que hoje a psicanálise humana poderia comparar como insanidade. Seres altamente intelectuais, mas infelizmente sem nenhum sentimento de amor. Seres que quando sentiam uma maior proximidade de amor, poderíamos, de uma forma ignorante por este velho, dizer, e deixando bem claro aos filhos que me leem escutar, que não é um julgamento, isto é história cósmica, simplificada pelo ignorante Benedito de Aruanda. Peço perdão. Mas voltando, seres que aqui já estavam há mais ou menos 284 milhões de anos. Está ouvindo, meu filho? Sim. Estes seres tinham os corpos, como o Niego explicou, assim como esses outros que vieram depois deles, vindos de Orion, de Sirius e de outros lugares. Corpos similares ao que hoje poderíamos comparar ao corpo astral dos terrícolas atuais, ao corpo astral do terrícola de 2003. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Estes seres em si fizeram grandes bases e tentaram e conseguiram tirar a Terra do seu eixo muitas vezes de rotatividade. Criaram várias formas de vida, assim como a embrionária forma de vida que depois passou-se a conhecer pelos répteis dinossauros. Está ouvindo, meu filho? Porque tudo que se materializa no fluido, se é muito constante e não é manipulado dentro de um contínuo evolutivo de sentimento de amar ou amor, mas se manipulado dentro de um objetivo incisivo, exclusivo, de apenas manter pela intelectualidade, se densifica e se tensifica também. Guarde isso, meu filho. Está entendendo, meu neto? Sim.
Então o que ocorreu? Depois, começou com o tempo, estes seres embrutecer-se até mais e mais e mais pela gravidade do planeta que é natural. E eles lutaram muito contra isto. Muito. Manipulando energias cósmicas para tal. E ao mesmo tempo, chamando a atenção de Deus, o Deus cosmo que habita até hoje, e assim é, em todas as consciências e em todo ser humano em forma de centelha divina. Mas já atraiu consciências cósmicas em primeira monta do povo de Sírios. E depois de Órion, Andrômeda, Yashin, outros e outros, que vieram não para julgá-los, mas para, de uma forma humana, dizer: irmãos, vocês não estão sós. Eis-nos aqui, Deus em ti igualmente. Dê a oportunidade a vocês de evoluírem sentindo-se deuses, não apenas tendo o exclusivismo de ser o ser mentalista, incisivo e arrogante. Estou tentando botar em palavras humanas, viu, meu filho? Algumas religiões tratam isso como os luciferianos, dentro de alguns crédulos ou filosofias e até mesmo teosofias. O Lúcifer, o anjo que quis copiar o planeta Terra, criação de Deus. Mas o nego pede perdão e não vai se aprofundar nisso. O nego vai falar sobre o porquê da mediunidade. Porquê da essência da mediunidade em si. Estes seres, por uma lei cósmica ou pela lei de Deus, não foram trancados, nem trancafiados, e isto, ao meu ver, de Benedito. Foram apenas recolhidos a uma dimensão intercruzada, que hoje a ciência chama de buraco de minhoca, que realmente essa dimensão, que não é acaso, reside no Nifa, no centro do planeta Terra. Que depois, pelas fábulas religiosas e crendices de apegos humanos, do bem e do mal dualístico da terceira e quarta dimensão, entre o Deus e o demônio, criaram o céu e o inferno. Está entendendo, meu filho? Sim. Mas, Benedito, aonde é que entra a medulidade nisso? Eis que o paraíso, o nego está apoiando muita coisa, estava sobre o planeta Terra. Isto já após estes 280 e tanto milhões de anos. Isto depois. Estes seres em si se recolheram a esta dimensão, que alguns podem chamar de dragões, dão 300 nomes para eles. Para essas mentes em si. Para essas essências. Ou para esta essência, que seja. Esta essência do Nifa da Terra, simbolicamente no inferno, como alguns dizem, ou no centro da Terra, começaram após milhões de anos, já com seres mais materializados, não tão fruídos sobre o planeta, criar como uma serpente simbólica na árvore da vida, o dualismo. Está ouvindo, meu filho? Eita. Criaram um medo no ser humano, a desconfiança, a disputa e a arrogância. E assim, começaram a tentar de uma outra forma a separar o que é uno por natureza, as dimensões do macrocosmo. Está ouvindo, meu filho? Sim. E no momento que a consciência humana, perante uma lei inexplicável, e o nego velho não vai, e não pode, e não sabe como explicar isso. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Mas é uma lei do todo macrocosmo.
perante a vida em emanência do planeta Terra. Estes seres, após criar o medo no apogeu da raça lemuriana e nos pertencentes à mesma, começaram, através do propuxar psíquico já dual dos mesmos, das mentes que já neste planeta estavam sustentando-o, as dimensões que até então não eram tão separadas assim, a distinção das mesmas. E assim começou os seres angélicos que poderíamos comparar, não mais ser vistos e avistados pelos seres humanos. E assim os seres alados, seres que muitos os romanos, gregos, troianos, os babilônicos, os fenícios, os egípcios, os persas e várias outras raças antigas tinham apenas como fábulas. Mas nada mais eram de que seres de vários multiversos, que aqui passavam, estagiavam e depois iam e ecoavam pela eternidade. Como um ressoar sinfônico perfeito do Deus eterno por a vida em criar criações. Está ouvindo, meu filho? Sim. Achando isso, já bem como se diz na Terra, materializada a terceira dimensão, e bem distinta da quarta dimensão, e assim também através da morte, que começou a existir de uma forma, digamos, mais orgânica, e ao mesmo tempo, já com ego bem latente, tentando encobrir a alma que é pura luz, o homem, após já vivendo no medo dual, que criou a dualidade, começou a fortificá-lo com a sensação de culpa. E assim começou a nascer o senso coletivo da reencarnação. Está ouvindo, meu filho? Ou da ação e reação, causa e efeito. Após isto, durante mais alguns anos, alguns milênios, os homens começaram a se aprofundar, intuídos por esses seres, apenas pela inteligência, pela ganância, pela disputa, pelo poder intelectual, e assim querendo já esses seres do apogeu da Lemúria, ao início da raça Tã, sobreporem-se sobre outras raças não tão inferiores, que aqui também estavam estagiando. Foi neste exato momento que começou a vir seres desgarrados do espaço, seres não desencarnados, mas seres que poderíamos dizer carnados em outras estrelas, mas que começaram a inspirar da mesma forma que estes seres que se encontravam no NIFA do planeta Terra, ou no centro do planeta Terra, ou nesta dimensão que se localiza mais ou menos no centro do planeta Terra, os mesmos seres já atlântidos em si. Até então, não existia a tela atômica búdica, a tela como um modular, como um mecanismo que gradua a psicossensorialidade das pessoas, que gradua o grau de realidade em essência psíquica pura do ser que alimenta e sustenta, convive e vive perante a uma realidade concreta ou fluídica. Está ouvindo, meu filho? Sim. Mas, por vários desmandos de alguns seres mais intelectuais e menos amorosos, sobre as raças, as diversas do planeta Terra, foi através do governo
cósmico, deste quadrante cósmico, perante as dimensões que vocês conhecem, terceira e quarta, desenvolvido uma forma que não seja agressiva, e nem muito menos incisiva, mas que fosse uma proposta em aderência contínua, de vocês para vocês mesmos. As raças nesta época que vivem, o grau de intelectualidade nem se compara hoje, 2003. Eram muito mais avançadas. Muito mais avançadas. Lembrando que a raça lemuriana, no seu apogeu, ela foi exterminada, destruída por ela mesma. Por poder, como vocês falam na Terra, bélico, usaram muito mal a energia da luz, do som e das forças da Mãe Natureza. Hoje, de uma forma extremamente opaca, comparadas ao que vocês chamam de mecânica quântica. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então precisaria, não um castigo, mas o divino Deus que está em todos nós, a nossa alma, o nosso espírito luminoso, emanou em criar uma forma de si por si mesmo, disciplinar as suas pulsações, que até então foram afetadas por outras pulsações, que o nego chama pulsações, mas também pode dar o nome nesse caso, de por outros seres, provindos de outro multiverso. Para regular, para ritmizar e organizar o grande pulsar cósmico em todas as distâncias, em todos os lugares e em todas as maneiras do criar eterno, ser vida, Deus ou amor. E no momento que esta tela atômica búdica foi criada, foi distinguida até então do afeto puro às afeições, da afetividade pura às viciações. E assim a mediunidade começou a brotar, não mais como algo inspirado da alma, mas sim irradiado de fora para dentro e calculado pela peneira do ego. Está ouvindo, meu filho? Sim. Isto como oportunidade de rever-se por si mesmo, sem julgamentos externos de qualquer inteligência, mas sobre a mesa exposta, a tribuna luminosa da sua única e legítima consciência. A quem é dado, muito será cobrado. Entende, meu filho? Sim. Foi como puxar um freio de mão. Então, os seres que manipulavam esta ciência, que hoje, repito, de uma forma extremamente opaca, porque nem se compara, mas a ignorância deste nego velho assim impede para comparar, seria o que os filhos chamam de mecânica quântica. Apesar que a ciência daquela época é muito mais evoluída. Nem se compara. Por isso, que ciência evoluída apenas com intelecto é nada. Nossa. Ciência evoluída apenas com a inteligência embrutecida na disputa intelectual é um grito mudo que corrói as amígdalas, resseca o esôfago e apodrece o estômago e a carne daquele que assim apenas se alimenta e se sustenta. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Precisa haver o sentido e o sentimento também. Não adianta haver só o sentido intelectual, sem o sentimento moral e ético das coisas.
sem um senso comum direcionado a um crescimento mútuo e permútuo de uma qualidade distinta que nestas dimensões terceira e quarta, dar-se-á o nome de amor. E a mediunidade provém ao ser humano de hoje prover de si próprios, através das suas escolhas e reformas íntimas, dos seus pensamentos mais profundos e dos seus sentimentos mais sinceros, manipular este amor puro cósmico e transparecê-lo, mesmo com o ego, com a mente, e assim provendo a luz da sua alma com o amar incondicional. É Deus sobre todas as coisas. A mediunidade veio como um freio no princípio, mas um freio não como uma chibata, não como um castigo, mas como um alerta. Acordem, acordem, parem de calcular apenas, respirem e suspirem de alívio. Respirem e suspirem a benevolência que é nata dentro de todos nós. E ao mesmo tempo, sejam benemerentes. E ao mesmo tempo, emanem de si através da mediunidade o senso de caridade, da legítima autenticidade de apenas ser, porque Deus é. E se Deus é e somos suas cópias legítimas, para que nos dividir no cálculo da posse, do medo, da culpa e da dor? Então vamos multiplicar-se através das inspirações de um mediunato, pela fonte luminosa do anímico eterno, consciência desperta, Deus de si mesmo, perante todas as realidades da vida. Você entende, meu filho? Sim. E assim, meu filho, começou. Criaram a tela atômica, rútica, entre o corpo físico, se acho o nego pode dizer nesta época, algumas emanações remanescentes do corpo do petérico. Seria o que vocês chamam do éter luminoso. Viu, meu filho? Ou éter reluzente. É lá que fica esta tela. Que quando o filho começa a ter medo, e por este medo, o filho começa a se expressar com culpa excessiva, e a culpa excessiva torna os filhos vasivos e agressivos, impulsivos e arredios. Ou como se diz rusticamente, maus e mal, ruins. Entende, meu filho? Sim. Esta tela, ela é embrutecida pelas suas potencialidades vibracionais de dentro para fora, ou seja, não da alma, mas do ego embrutecido e petrificado, empurrando, jogando-se além do que o filho realmente é na vida atual. E assim ele se impõe, ele não expõe. E assim ele obriga, ele não abriga. E assim ele só se expande excessivamente, ele não emana-se graciosamente. E assim ele vai criando uma lei de sintonia a todos, que como pedra bruta, que também tem o seu valor, mas por brutalidade, não da alma nem do espírito, mas do ego que quer se sobrepor acima dos outros, esquecendo-se de si mesmo, do Deus que assim é, se coliga nas montanhas da incógnita da ignorância, do peso magnânimo, infelizmente, da culpa e do medo sobre essas consciências. E assim cria a lei de sintonia com outras mentes. E esta tela, mesmo sendo como se fosse, uma rede, vamos dizer assim,
ela tanto adere de dentro para fora como de fora para dentro. Mas tudo pelo perceber não intelectual, mas tudo calculado pelo senso do afeto moral, do afeto ético. E quando nós temos este afeto, neste sentido que o preto está dizendo, não precisa fazer o que é, apenas está e lá você é, porque assim você emana o Deus que está em si mesmo. Entende, meu filho? Sim, senhor. O contrário disto, em si, os filhos vêm com as afeições embrutecidas da pedra. Nossa. Vêm com os apegos gritantes do ego. Vêm com as conturbações e as incógnitas incisivas e agressivas da mente. E assim, com as assimilações e os prioris culpantes, pesados, dando graus à consciência de realidade de cada um. Entende, meu filho? Entendi. O Nossa. nego está tentando não filosofar, mas tem coisa que tem que ser falada dessa forma. De boa. É um livro para pensar Uhum. e se descobrir Deus, não pelo livro, mas por si próprio. Então a medulidade foi criada neste sentido. Não foi embutido em você um dom que você, porventura, não tinha. Só foi distinguido em você, você mesmo. Deus, se podemos falar assim de uma forma separada de nós, deu a nós a oportunidade do espelho entre nós e a nossa realidade. De ver que se ela reflete lá, e porque nós somos deuses cá. Entende, meu filho? Sim. Se Nossa. o filho não entender, pergunta. Né? Não, claro. Claro, não, tá claro. Então, meu Gif, foi assim. Com o tempo, já criada a distinção dual, começou o bem e o mal, na consciência com culpa ou não com tanta culpa, das pessoas com medo ou não com tanto medo. Porque até então, houve também, estão me pedindo para me falar isso, consciências, uma mistura de raças para também haver este equilíbrio, porque era como se fosse um veneno no DNA e no RNA dos seres primordiais da raça atlante em si. Então tiveram que vir seres cósmicos de uma forma homeopática. Então eles não acrescentaram nada. Eles só coligaram-se em algo que faz parte natamente do tudo que eles já eram em ascensão. Deuses. Entende, meu filho? Isto é uma homeopatia divina. Para ver a cura, se eu lá posso chamar assim. Ou para ver a distinção rítmica de uma consciência que vaga perante a eternidade, consciente, que é Deus, o amor, através da nossa forma leal de amar com veracidade. Amar a si, e amar a tudo, e a Deus, sobre todas as coisas. Então, meu filho, jamais para essas épocas dos filhos de hoje, começou essa distinção de mediunidade, medianímico, psicografia, psicofonia, telepatia, irradiação intuitiva. Entende, meu filho? Sim. E outras, e outras, e outras. Mas isto, ao ver do preto velho Benedito, não é um prêmio, não foi algo, como se diz, toma porque você não tem. Deus, ou macrocosmo, ele não te dá, ele já é. Basta vocês entender que vocês assim são também. É Deus. Enquanto vocês não entenderem isto, vocês vão precisar de quê? Subsídios, artifícios para se distinguir, para se manter dentro de uma distinção intelectual.
para alimentar a consciência, para dar subsídios à mente para ela chaquetar, para dar formas, de maneiras, de modos ao ego se pôr e se expor, ou impor quem ele supostamente acha que é. E assim, por trás de tudo isso, de uma forma acanhada e amorosa, dócil por si mesmo, lá está a alma, ilesa de tudo isso, pura e única, ligada e coligada, porque assim é em tudo e em todos. Deus, vida, contínuo, amor. Entende, meu filho? Sim, senhor. Então, os processos do futuro mediúnicos vão ser mais anímicos. Porque tudo está se levando a isso. Vão ser processos provindos da alma. Mas para esses processos provindos da alma ter o senso real das coisas que o nego está falando, muitas coisas perante o dualismo necessita ser muito bem explícitas e estudadas. Principalmente o sentido de algumas palavras. O que realmente é o ego? Para que ele serve no sentido de sentir, não no sentido intelectual apenas? Qual é o senso do ego perante uma realidade? Qual é a necessidade dele? O que é realmente a mente humana e o que é a alma humana? O que realmente é a consciência humana e para que realmente ela serve perante uma coletividade, não mais a uma unidade. Porque se vocês continuarem estudando só no sentido único, vocês vão continuar correndo atrás do próprio rabo. E vão continuar usando bengalas. E o espelho que vocês deram para vocês mesmos, ou que se falar de uma forma dividida, peço perdão, para ficar mais compreensível, que seres cósmicos, vocês mesmos, em outras graduações vibráteis trouxeram, e assim manipularam, e assim expuseram a vocês como um presente, dado, não doado, toma que já é teu, em benemerência pura. Vocês vão fazer esses espelhos translúcidos algo não mais transparente, mas algo opaco e envolvente. E assim vão começar também a usar, através do medo e da culpa, a mediunidade como uma bengala evolutiva, e não é. Porque mediunidade não é sinônimo de evolução nenhuma. A evolução, se falar numa palavra mais simples, é livrar-se de todas as coisas que distinguem você unitariamente e apoiar-se de uma forma legítima em tudo que você apenas é, autenticamente. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então, no futuro, que não está longe, os filhos já estão vivendo, não necessitará tantas psicografias pelo mentor luminoso das estrelas, mas sim necessitará da sinfonia e da sintonia para psicografar ou para incorporar conscientemente vocês mesmos em outras frequências, para assim atingir as mentes e os egos e as consciências em vários graus de expressão, para engrandecer a alma na sua legítima expressão de amar puramente, no mais puro processo anímico provindo da alma consciente do Deus que se faz uno no momento da matéria, mas de essência quando se transparece, mesmo usando, não sendo comandada, mas usando o ego para sim se transparecer, sendo um Deus coletivamente, atingindo todos os corações independente das crenças, atingindo todas as artes independente das expressões, atingindo e abrangindo todas as filosofias, independente dos pensamentos calculados, mas dependente das expressões sentidas e nutridas pela vida e convivência, porque assim são, ou estão, ou serão
ou apenas é. E assim se fará exterminadas as religiões do planeta Terra. Nossa. Que não necessitará mais adorar o que está lá fora, mas necessitará contemplar o que está dentro de si, igualmente dentro de qualquer ser humano. Este é o primeiro passo. Foi para isto. Hoje é isto que vai acontecer daqui a umas centenas de anos aí, com todas as religiões do planeta Terra. Está ouvindo, meu? Sim. Vocês vão contemplar o Deus vivo, vocês mesmos, mutuamente. Então, para que religião? Far-se-á da crença apenas um objeto, mas far-se-á da fé o senso coletivo para ser quem vocês são. Entende, meu filho? Sim. Não necessitará mais da religião, seja ela qual for. E chegará um dia, daqui a alguns milênios, que a filosofia é o teu estado, que a ciência é a tua expressão e que a arte é o convívio mutuamente. E assim, far-se já no início, através das palavras do Cristo quando disse: eis que chegada a hora, eu voltarei. Primeiro a minha palavra, e assim Allan Kardec se iluminou, inspirado por grandiosos espíritos. Está ouvindo, meu filho? Nossa. E se formou o triângulo da doutrina espírita. Entende, meu filho? Sim. Sabe o que o nego está falando? Sim, ciência, religião e filosofia. Ciência, Filosofia. religião E filosofia. e filosofia. Mas esta parte religiosa vai acabar. Uhum. E vai ficar apenas filosofia, ciência e arte. Porque vocês já são a religião na expressão física. No sentido de religiosidade. Isto é evolução. Quando o nego diz exterminar, não é quebrar as igrejas, destruir os templos religiosos, seja de qual jeito ou religião que for. Vai ser naturalmente, por isto que é daqui a séculos e séculos e séculos. Não é hoje. O que vai acontecer hoje, que já está acontecendo, é os negros da terra vibrarem numa frequência diferente, mais provinda da alma, e os processos anímicos conscientes de Sadis não ser tanto interrompidos pelo ego possessivo. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. E os mentores de luz não vão deixar de ser de luz, mas a palavra mentor e mestre passará a ser eu mesmo em frequência diferente. Ou senão meu amigo fiel, meu companheiro de todas as horas, mente querida, alma irmã. Entende, meu filho? Sim. E os sentidos da religião, quando o nego diz exterminar, é nesse sentido, não é agressivo. E o nego também não está desfazendo do tripé espírita. Porque dentro do tempo que foi escrito os livros, e até hoje ainda se faz necessário estes nomes e este tripé. Se faz necessária a religião para alcançar a religiosidade, que nada mais é de que legítima lealdade perante aos seus princípios de expressão, numa fé ou numa crença que te coloca igual ao outro. Isto é religiosidade. Entende, meu filho? Sim. Para isto que a religião ainda é importante. Mas quando você alcançar um senso comum, coletivo, disto que o nego acabou de falar agora de religiosidade, você não precisa mais cultuar em templos. Você precisa contemplar a si, porque você já tem o templo no outro que você enxerga, através do espelho medianímico
provindo da alma. Graças a Deus. Graças a Qual Deus. é a outra, meu filho? A outra era a fé raciocinada. E Pergunta. o senhor acabou tocando bastante no assunto da fé raciocinada, de que vamos então fazer pelo sentido das coisas e não pelo medo que provoca ação Os sem... impulsos, as ações impulsivas, os reflexos duais. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Então, fala um pouco da fé raciocinada. Da fé raciocinada? Porque... Lembrando ao filho que tudo que este preto velho faz, o velho coliga pelo sentimento, não só pela lógica intelectual. Desde o início deste livrinho, é assim que o nego se expressa. Sim. Então, quando nós falamos fé raciocinada, já vem um refino, um aprimorar que já é puro e pureza. Legítima expressão. Essência elementar. Primax. Apenas. Entende, meu filho? Sim. Quando se diz fé raciocinada, esta fé ela precisa ser sentida e nutrida. Porque se ela não é sentida e nutrida, ela não é vivida. Então ela não é raciocinada. Ela é idealizada. Aí muda, entende, meu filho? Sim. Se a fé fosse só calculada, seria uma idealização. Mas, preto velho Benedito, a idealização não vem de um raciocínio? Qual é a diferença, Benedito? Porque nós estamos falando de algo abstrato. Esta é a diferença. Agora, se nós estivéssemos falando de uma crença que não é ruim, ainda se faz necessária, como o nego já disse, torna a falar. As religiões ainda se fazem necessárias. São bengalas, mas que se fazem necessárias. Porque muito ainda os filhos tropeçam em si mesmos, nos seus próprios egos petrificados, nas pedrinhas que colocam na frente de si mesmos durante o seu caminho de evolução. Ou de ascensão, ou de emanação. Entende, meu filho? Sim. Então, quando o nego diz fé raciocinada, a fé vem de algo abstrato. Por mais que os filhos falem muitas vezes assim. Ah, mas eu quero tanto uma casa para me morar. Ah, eu quero tanto me curar dessa doença terminal. Aparentemente, isso são coisas materiais. Sim, o físico é material e a doença em si se faz material no corpo orgânico. A casa, para ser comprada, em si já diz, precisa de vários sacrifícios físicos, do dinheiro, das correrias do dia a dia dos filhos. E a casa também, logicamente, é algo material. Mas o senso que vai além do intelecto para isto acontecer, precisa provir do afeto. Precisa provir da alma. Porque a fé vem da alma. A crença apenas é algo que o ego cria. Mas, Benedito, o ego é ruim? Não. Aí o nego se repete, vai como os filhos usam esta ferramenta. Será que é para aspergir no outro o veneno da contrariedade ou da imposição? Ou será que este ego é apenas para emanar um princípio de igualdade e de irmandade na sua legítima expressão de amar apenas? Entende, meu filho? Sim. É bem diferente. Nossa, claro. Então, meu Gif, o que ocorre? Este filho precisa de algo que não é calculado, mas de algo que apenas é sentido. E que, se for calculado em si, com certeza ele será unido, intelecto com sentimento, cérebro com coração, tornando razão
não o que está externo, mas tornando razão pura e absoluta de benemerência no seu afeto, no seu sentido de autoafeição consigo mesmo, de satisfação pura, tendo ou não tendo algo ou aquilo que supostamente ele tem fé que está por vir. Então é além de um raciocínio calculado. Porque aquele que tem fé, se não ter algo material, ele não sofre. Porque ele é. E se aquele algo material vir, e ele tem uma fé raciocinada, sólida e concreta, pura, e ao mesmo tempo discreta, porque ele não precisa gritar aos quatro ventos por aí, ele em si já se compraz, por ele ser quem ele é. Ele percebe nessa fé raciocinada, não calculada, mas sentida e emanada de si, que tudo que é inanimado assim existe porque lá ele está. E perante a consequência do seu estado, se aquilo ele reanimar, ouvir através da sua fé raciocinada, para ele se servir, dele mais não pertence. Pertence a todos que a ele assim convivem. Entende, meu filho? Sim. Olha que coisa mais ainda, né? Sem dúvida. É mais ou menos por aí, viu, meu? Uhum. À vontade, E meu. quando a gente fala de fé Fé raciocinada, raciocinada não tem apego nenhum, viu, meu? é isso que eu queria perguntar. Eu sei da paionha. Mas quando a gente fala de fé raciocinada, seria então esse desapego dos conceitos, mais um apego, não vou dizer apego, mas uma maior... Contínuo Ah lá. de emanar a tua realidade íntima. A tua legitimidade de benemerência, de senso e estado de benemerência plena. Você não precisa pedir o que você já tem como possuidor, não como possuído. Entende, meu filho? Porque se a fé não for raciocinada, você é possuído por tudo que está externo a você. Se sua fé for raciocinada, você é possuidor. Você é credor. Legítimo de tudo. Então, mesmo que os outros usem, mesmo que os outros convivam com aquilo material, não te afeta em nada, não te deixa triste. Pelo contrário, você se compraz, porque a sua fé é raciocinada. Você não se maravilha em si, por si mesmo. Você apenas maravilha-se com o todo, porque você continua sendo você mesmo. Você não se turba nem se corrompe. Você apenas emana quem você é pelo seu estado de justiça consigo, pela sua postura de bondade legítima com todos. Porque você é benemerente e a sua fé é raciocinada. E este raciocinado, ela não é mexada, ela não é calculada, ela não é pesada e ela não é distinguida por qualquer número, soma ou proporção. Apenas é Deus no seu coração. Ser possuidor, não de posse, mas de retentor de todas as coisas que transpassam-se por si mesmo, porque este é um estado de benemerência, não é um estado de merecimento. O estado de merecimento, algo para em você. O estado de benemerência, as coisas transpassam você, porque você é puro e livre de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo em emanência, em unção e em júbilo com o todo que compõe o tudo, que assim o é. Deus. Entende, meu filho? Você entende o nego vai? Sim, senhor. É uma atitude que abandonamos de depender daquilo que a gente não sabe, ter que confiar naquilo para acontecer, e agora passamos a usar o conhecimento da ciência e a arte somada à filosofia. Isto. Tendo em você o seu templo religioso. Para você expressar a sua realidade. Então, a religião acaba, de um certo aspecto, terminando como se conhece hoje. Entende, meu filho? Sim.
É neste sentido Tá. psicológico e psíquico, filosófico e científico, e no sentido de arte que o nego velho se apoia. Agora, se eu falar de religião no sentido de religião, aí, como se diz na Terra, o assunto vai ser bem diferente e, para os dias de hoje, extremamente limitado. E preso e apegado também. Incisivo e até muitas vezes agressivo. Viu, meu filho? Estou falando de religião, não de religiosidade. À vontade, meu neto. Salve a Tá luz de Deus. gostando assim, meu filho? Salve a luz de Deus, Benedito. Graças a Deus que está em todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero convidar o senhor para juntos encerrarmos este capítulo e começarmos um finalista, um último capítulo. Sei, meu filho. O senhor aceita o convite? Eu já tô aqui, cabeçudo. Então tá bom, me dá um momento que eu já volto. Tô sabendo. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Nego falou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, você vai ascensionar.